Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Copa Betano do Brasil 2024, que começou nesse meio de semana, a competição mais democrática, mais ampla e mais emocionante do Brasil, que começa nessa temporada de 2024 com jogos da primeira fase com 80 clubes que jogam no sistema de mata-mata, jogo único. A equipe mais bem ranqueada tem vantagem do empate. Vamos embora para a tabela então para ver o que aconteceu até aqui. Na terça-feira, o Porto Velho venceu o Remo por 1-0. O primeiro eliminado da Copa do Brasil 2024 foi o Remo. Estava fora aí da expectativa dos analistas, mas o Porto Velho surpreendeu e despachou o Remo da Copa do Brasil pela chave 11. No Espírito Santo, o Botafogo de Ribeirão Preto avançou para cima do Nova Venécia 2-1 de virada, chegou a estar perdendo o jogo lá no Espírito Santo, mas se recuperou. O Botafogo, que estava 6 jogos sem vencer no Paulista, tá mal no Campeonato Paulista e consegue se recuperar na Copa do Brasil. Bom para Pantera. Jogos de quarta-feira tem Real Brasília contra São Raimundo, duelo pelo grupo 30, ou chave 30, né? No Albertão, em Teresina, tem River do Piauí contra Ipiranga de Erechim, mais aí 2 confrontos. Vamos nessa, Manauara contra o Retrô no Carlos Zamit pela chave 10. Esse jogo é na quarta-feira, nessa quarta-feira, né? Hoje, às 4 da tarde, a gente tem a estreia de um grande clube, o Cruzeiro, contra o Souza, no Marizão. Lembrando que o time visitante, bom relembrar sempre, tem a vantagem do empate, é jogo único. O mandante, para se classificar, precisa ganhar o jogo. Empate e, claro, a vitória do visitante, o visitante avança. Tem também Anápolis no Jonas Duarte, Anápolis contra Tombense, jogo já à noite, às 7h30 da noite. O jogo do Cruzeiro é 7h15, né? Também 7h30, Itabaiana contra Brasiliense lá no Barretão. Tem 13 e ABC, um bom duelo nordestino aí no Amigão, em Campina Grande, no mesmo horário, né? 7h30 da noite. Ainda na mesma faixa de horário tem Audax contra Portuguesa, o duelo interno do Rio de Janeiro, jogo disputado em Saquarema. No Nhozinho Santos, às 8 da noite, tem Motoclube e Bahia. O Bahia é um dos bons candidatos, promissores candidatos da temporada, estreando aí contra o Motoclube, esperando, claro, avançar. No Zerão, que é o estádio que divide os hemisférios sul e norte do planeta, tem Independente contra Amazonas, um duelo do norte do Brasil. No confronto interno do Tocantins, no Newton Santos, tem Capital contra Tocantinópolis, as duas equipes de Tocantins se enfrentando aí logo na primeira fase. No Laertão tem Costa Rica contra América de Natal. O São Luís vai receber o Ituano, jogos ainda da quarta-feira. São Luís e Ituano, por exemplo, 8h30. Às 9h30 tem Real Noroeste contra Cuiabá, o jogo no Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No Espírito Santo, o Cuiabá, time da primeira divisão, estreando. Na Arena da Floresta, às 9h30 da noite, tem Rio Branco contra CRB, um duelo de alvirrubros. A gente passa para quinta-feira, no Willie Davis, Cianorte contra Corinthians. Esses dois times se enfrentaram em 2005 pela Copa do Brasil. O Cianorte chegou a meter 3-0 no Corinthians no jogo da ida, aprontou para cima do Timão, que deu o troco, meteu 5-1. É aquele time que tinha o Roger, o Teves, Carlos Alberto e companhia limitada. Mascherano também, enfim. No Zinho Oliveira, também quinta-feira, 8 da noite, Águia de Marabá contra Coritiba. A CBF dividiu os 40 confrontos em 2 meios de semana. Os 20 primeiros logo agora e 20 depois, na semana que vem. Tem Atlético contra Volta Redonda, na Arena Sincred. A gente vai falar, que é lá em São João del Rei, né, em Minas Gerais. A gente vai falar muito desses confrontos na próxima semana. Tem Iguatu e Juventude. Na terça-feira que vem, daqui a 6 dias, tem Marcílio Dias contra Vasco da Gama. Jogo lá no estádio Hercílio Luz, o Vasco estreando. Olaria contra São Bernardo na Rua Bariri, daqui a uma semana. Esse jogo, assim como Maringá e América Mineiro, que se enfrentam no estádio Willie Davis, em Maringá. Itabuna contra Nova Iguaçu, em Ilhéus. No José Gomes da Costa, Muricy contra Confiança, Petrolina e Cascavel, Maranhão contra Ferroviário, o Asa vai enfrentar o Internacional, a estreia do Colorado só daqui a uma semana, Portuguesa Santista contra Caxias, Vila Nova de Nova Lima contra Aparecidense, Sampaio de Roraima contra Brusque, ainda sem estádio definido, Água Santa contra Jacuipense, o Trem pegando o Sport, o Clássico Proletário entre Operário de Campo Grande e Operário de Ponta Grossa, o Maitá e Sampaio Correia na Arena da Floresta, na Arena Pantanal tem Operário de Várzea Grande contra Criciúma, Fluminense do Piauí contra Fortaleza e fechando a primeira fase na quinta-feira, daqui a 8 dias, Ji-Paraná contra Paysandu no estádio Biancão. O jogo está marcado para quinta-feira, repito, às 9h30 da noite. Vamos dar uma olhada nos chaveamentos que ajuda a gente a entender e até projetar
os confrontos de segunda fase, né? Souza e Cruzeiro estão na mesma chave de Petrolina e Cascavel. Os vencedores vão se enfrentar na segunda fase. Anápolis e Tombense se enfrentam nessa quarta-feira e na chave 4 já tem resultado. O Botafogo de Ribeirão Preto eliminou o Nova Venécia vencendo por 2-1. Cianorte e Corinthians, o vencedor daí enfrenta o vencedor de Olaria e São Bernardo. Mais confrontos ainda pela frente, para a gente ir já projetando. O Maitá contra Sampaio Correia, Maranhão contra Ferroviário. Ferrão contra o Maranhão, esses times se enfrentaram nas quartas de final da Série D de 2023. Fluminense do Piauí contra Fortaleza, Manauara contra Retrô. Ao longo do dia a gente vai preenchendo todos esses resultados, você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. O Porto Velho eliminou o Remo, quem diria o Remo está eliminado logo de cara. Remo fora, Porto Velho avança e vai enfrentar o vencedor de River do Piauí contra Ipiranga de Erechim. Mais chaves, Real Noroeste contra Cuiabá, enfrentando o vencedor de Audax contra Portuguesa no confronto interno do Rio de Janeiro. 13 contra ABC, esse bom duelo nordestino, o vencedor daí vai enfrentar Sampaio de Roraima e Brusque de Santa Catarina. Maringá contra América, daí sai o adversário de Amazonas ou Independente do Amapá. Mais confrontos pela frente, o clássico proletário, o Operário de Campo Grande e o Operário de Ponta Grossa. O vencedor vai enfrentar Vila Nova de Nova Lima ou o Aparecidense de Aparecida de Goiânia. Motoclube versus Bahia, muita expectativa pelo tricolor. Daí sai o adversário de Portuguesa Santista ou Caxias. Mais confrontos, Trem contra Sport. Daí, quem passar enfrenta Muricy ou Confiança. Marcílio Dias e Vasco da Gama, que começam a se enfrentar só na próxima semana. Daí sai o vencedor para pegar, né? Água Santa ou Jacuipense da Bahia. São Luís versus Ituano. Costa Rica contra América de Natal. Os vencedores se enfrentam na segunda fase. União Rondonópolis contra Atlético Goianiense, para enfrentar Real Brasília ou São Raimundo. Esses dois jogos são nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Rio Branco contra CRB, Atlético contra Volta Redonda, esses jogos só na próxima semana. Águia de Marabá contra Curitiba e o duelo interno tocantinense entre Capital e Tocantinópolis. Operário de Várzea Grande contra Criciúma, Itabaiana contra Brasiliense, os vencedores aí se enfrentam na segunda fase. Asa contra Internacional, só semana que vem esse confronto. Itabuna e Nova Iguaçu também só na semana que vem. E a última chave, Iguatu versus Juventude, Ji-Paraná contra Paysandu, os dois jogam apenas na semana que vem. Esse foi o resumo da Copa do Brasil, que já começou, a competição mais democrática e mais ampla e mais emocionante do Brasil. Tá valendo, versão 2024. Deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço, turma. Valeu!